Dando continuidade ao panorama das infâncias brasileiras, passamos para a nossa próxima mesa, que contará com a exposição do Ministério da Saúde, responsável por nos ajudar a compreender como está o desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos, a partir de um estudo que investigou indicadores em 13 capitais brasileiras. Além de trazer dados inéditos, o estudo reitera a importância de termos políticas públicas com abordagem sistêmica, integrada e com uma visão ampla do desenvolvimento na primeira infância. Então, para o lançamento da publicação PIPAS, Primeira Infância para Adultos Saudáveis, está aqui conosco Sônia Venâncio, coordenadora de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente no Ministério da Saúde e professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, da USP. A Sônia, fica à vontade, seja muito bem-vinda, faça, por favor, sua autodescrição. E depois, a seguir, a palavra é sua para a apresentação. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas aqui presentes e também para quem nos acompanha à distância. Eu sou uma mulher de pele amarela, cabelos grisalhos, uso óculos. Estou vestindo uma blusa amarela e uma calça preta. Eu queria começar, então, parabenizando o NCPI pelo 10º simpósio, um grande feito, e agradecer a oportunidade de estar aqui. É um momento de muita emoção para mim, acho que para várias pessoas que participam desse processo. O projeto PIPAS ele começou em 2015, com um projeto piloto, com apoio do Ministério da Saúde, CNPq, Fundação Bill e Melinda Gates. E esse projeto piloto foi para a gente desenvolver uma metodologia para coletar informações sobre a primeira infância nos municípios. Depois dessa etapa piloto de validação, com o apoio da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, nós ampliamos, expandimos essa proposta no estado do Ceará, para 16 municípios do estado do Ceará, e no ano passado, com o apoio do Ministério da Saúde, da Coordenação de Saúde da Criança, nós conseguimos coletar as informações em 12 capitais e Distrito Federal. Então, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. É um prazer muito grande poder lançar esse sumário executivo, um ano após a finalização dessa coleta de dados em 2022. E, como eu falei para vocês, o nosso objetivo ele é fornecer informações para quem está planejando as políticas de primeira infância nos municípios. Então, esse projeto não substitui os inquéritos nacionais, os inquéritos de abrangência nacional, que são muito importantes para a gente conhecer o panorama no país, mas, em geral, esses inquéritos não têm amostras desagregadas para localidades, para estados e para municípios. Então, o projeto PIPAS ele desenvolveu essa metodologia que faz uma coleta de dados durante as campanhas de multivacinação. É uma coleta de dados rápida, de baixo custo e que fornece, então, essas informações para os gestores locais. Para isso, então, nós temos que envolver as equipes dos municípios. Para isso, a gente contou, então, com a adesão das equipes de saúde, as coordenações de saúde da criança, dessas 12 capitais e do DF, e preparamos todo o material para poder utilizar nas capacitações dos entrevistadores, que, em geral, são alunos de graduação que a gente já envolve e sensibiliza para a temática da primeira infância. Então, vocês estão vendo aí manuais de apoio à capacitação, vídeos que a gente utiliza também, tudo isso para padronizar e para qualificar a coleta de dados. Alguns momentos aí, eu tinha separado milhões de fotos, tive que cortar porque eu tenho pouco tempo. Então, um momento da coleta, um momento do treinamento de entrevistadores no Rio e alguns momentos de coleta de dados. A coleta de dados é feita através de um aplicativo, que pode ser baixado em smartphones, o que facilita bastante aí a coleta de dados. Aí estão as capitais que participaram. Além das capitais, a gente teve o envolvimento também de 8 municípios do Pará, mas aqui eu vou apresentar os resultados das capitais. Então, aqui já fica o meu agradecimento, a adesão ao envolvimento das equipes dessas capitais.
A nossa amostra total é de 13.435 crianças até 5 anos. Nós treinamos 1.688 entrevistadores. Foram analisadas 495 unidades básicas de saúde, com apoio de 207 supervisores de campo. Essa coleta aconteceu em 2022. Bom, eu vou ter que fazer um breve resumo de resultados, mas a publicação ela está disponível já na BVS para vocês. Então, a primeira parte dos resultados se relaciona a esse modelo, esse framework proposto pela OMS, Unicef. É um modelo muito interessante que a gente tem utilizado aqui no Brasil e em outros países ele também é utilizado, porque ele mostra que para a gente poder alcançar o pleno desenvolvimento das crianças, a gente tem que trabalhar com esses domínios de uma forma integrada para garantir a boa saúde, a nutrição adequada, as oportunidades de aprendizagem desde o início da vida, a segurança e proteção nos ambientes que as crianças vivem e os cuidados responsivos, por parte dos cuidadores. Esse modelo é importante porque ele já sinaliza que a gente precisa trabalhar intersetorialmente para a gente conseguir alcançar o pleno desenvolvimento das crianças. Então, a gente selecionou um dado, um indicador de cada um desses domínios. Em relação à saúde, então, nós analisamos as consultas, os contatos das crianças com a equipe de saúde na primeira semana de vida. Então, no conjunto das crianças, 14,8% não foram atendidas pela equipe de saúde na primeira semana. Essa é uma recomendação do Ministério da Saúde há bastante tempo. Isso tem um impacto na redução da mortalidade, no aumento das taxas de amamentação. Eu não vou aqui detalhar os resultados de cada capital, mas a gente optou por deixar assim a apresentação para vocês verem as diferenças, como isso é diferente em cada local. Daí a importância de cada local ter o seu dado, porque pode priorizar e pode trabalhar para melhorar esses indicadores. Em relação à nutrição adequada, eu trago aqui o percentual de crianças em amamentação exclusiva, menores de 6 meses. No conjunto, então, 57,8% das crianças estavam em aleitamento materno exclusivo, também com uma variação aí importante entre as capitais. E a gente assim sabe da importância, do impacto que o aleitamento materno tem para o desenvolvimento da criança, desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento global. Então, a gente analisa no PIPAS uma série de indicadores relacionados ao aleitamento materno e também à alimentação saudável das crianças, mas não vou conseguir apresentar todos os dados. Em relação à aprendizagem desde o início da vida, eu trouxe aqui um dado que sempre nos chama muito atenção. 24% das crianças não tinham nenhum livro infantil ou de figuras em casa. A gente sabe da importância da leitura, da contação de histórias, o impacto que isso tem no desenvolvimento da linguagem, no desenvolvimento cognitivo. Então, essa é uma informação importante para que a gente possa trabalhar essas orientações para as famílias, porque muitas vezes as famílias não reconhecem essa importância. Sobre segurança e proteção, nós incluímos no questionário dados sobre uso de disciplinas punitivas na educação da criança. Identificamos que 33% dos cuidadores acham que gritar e 35% acham que dar palmadas são medidas necessárias na educação da criança. Esse dado é um dado inédito, poucos estudos no Brasil vêm abordando essa questão do uso das disciplinas punitivas. E é uma questão, por vezes, considerada cultural, mas que a gente pode, através de orientações e mostrando para os cuidadores que isso pode ter um impacto negativo no desenvolvimento, a gente pode reduzir a utilização dessas medidas de disciplinas punitivas. Por fim, então, em relação a cuidados responsivos, esse é um domínio difícil da gente analisar. Nós optamos por mapear o engajamento das crianças em atividades de estimulação com os cuidadores. Que atividades?
ler, olhar livros, contar histórias, cantar, passear, jogar, brincar, enfim. A gente está analisando aqui se a criança teve essa interação com um cuidador acima de 10 anos nos últimos 3 dias. 75% das crianças teve, né? Mas 1/4 das crianças não teve. Então, é um outro dado também, né, que a gente precisa conversar com as famílias, conversar com os cuidadores sobre a importância no seu dia a dia, né, de adotar essas medidas, de poder interagir mais com as crianças, porque isso vai certamente ter um impacto no desenvolvimento. Bom, a segunda parte do questionário faz uma avaliação global do desenvolvimento das crianças. Nós elaboramos uma ferramenta de fácil e rápida aplicação para ser utilizada nas campanhas de vacina, né? Precisa ser um questionário rápido, porque a gente não tem muito tempo para coletar as informações. É um questionário baseado na informação do cuidador principal, então, a gente não faz uma observação direta do comportamento, mas a gente pergunta, né, para o cuidador principal, e tem evidências de que isso é bastante adequado. Engloba 4 domínios do desenvolvimento, né, o motor, de linguagem cognitiva e socioemocional. Cada criança, então, recebe uma pontuação, né, um score em função dessa avaliação, e a gente consegue, através dessa pontuação, então, a gente não faz uma triagem para dizer se a criança tem ou não problemas, tá? Esse é um instrumento para fazer avaliação em nível populacional. Então, a gente analisa a distribuição, né, desse score na população para poder fazer um mapeamento da situação do desenvolvimento das crianças. Então, o que a gente identificou? Em torno de 10% das crianças menores de 3 meses e 12,8%, né, 13% das crianças maiores de 3 anos, apresentaram, então, a suspeita de algum atraso no desenvolvimento infantil, considerando na distribuição as crianças que estavam abaixo de -1 desvio padrão do score Z. E agora a gente vai tocar numa questão que acho que é o tema principal, né, aqui do simpósio, como que as desigualdades podem afetar o desenvolvimento. Então, o que a gente tem quando a gente analisa, né, esse percentual de crianças com suspeita de atraso no desenvolvimento, aquelas que participam e não participam de programas de transferência de renda, programas sociais, a gente tem que aquelas que participam, 15%, né, têm essa suspeita de atraso no desenvolvimento, então um percentual um pouco maior do que aquela média para a população. Tá? Isso é esperado, né? Por quê? Porque a gente sabe que essas crianças que participam dos programas de transferência de renda são aquelas de famílias em maior vulnerabilidade social, que é onde a gente tem o maior risco, né, de atrasos no desenvolvimento. E também, quando a gente analisa essa prevalência, né, considerando os quintis do Índice Econômico Nacional, a gente vê que no primeiro quintil, né, das crianças mais pobres, a gente tem uma prevalência de 17% de crianças com suspeita de atraso no desenvolvimento entre as que participam dos programas de transferência de renda. Então, vocês vejam, né, que essa situação de vulnerabilidade, ela aumenta, né, a probabilidade de a gente ter uma criança com suspeita de atraso no desenvolvimento. E chamar a atenção, quem são as crianças que participam desses programas? Né? Existe aí uma frequência maior de crianças pretas, pardas, amarelas e indígenas participando desses programas quando comparadas, né, com as crianças brancas. Uma outra forma também que a gente utiliza para analisar as informações é através do percentual de crianças abaixo da média, né, para aquela localidade. Tá? Então, no total das crianças, 39,6% estavam abaixo, né, da média desse score de desenvolvimento. E quando a gente analisa a questão da insegurança alimentar, a gente vê que entre as famílias com algum grau de segurança alimentar, esse percentual abaixo da média passa para 45%. Então, é uma outra forma, né, de a gente ver como que essas desigualdades podem impactar no desenvolvimento.
Também o que chama a atenção aqui, né, que as crianças de menor nível socioeconômico, através, né, aí da análise do Índice Econômico Nacional, elas tiveram também menos oportunidades de estimulação, né? Então, nessa coluna aí que está com esse destaque, a gente vê que no primeiro quinto, 66% das crianças foram expostas a atividades de estímulo. Quando a gente compara com o último quinto, que é das crianças mais ricas, digamos assim, 86% estiveram expostas. Então, isso também pode impactar através de menos estimulação entre as crianças em situação de vulnerabilidade. Isso pode impactar também o desenvolvimento infantil. Bom, então foi um breve resumo, né, dos resultados. A gente tem outros resultados disponíveis, convido vocês a lerem a publicação. E aí vocês podem estar perguntando, bom, mas para que servem esses dados, né? Como que esses dados podem ajudar? Então, o projeto PIPAS, ele contempla uma segunda fase depois da coleta de dados, né, que é apoiar os gestores locais desses municípios na priorização de indicadores que precisam, né, de um investimento para modificarem, para melhorarem, e a gente faz um acompanhamento também. Então, nessa segunda fase, né, a gente engloba o apoio aos gestores de saúde e de outros setores, porque a gente estimula que esses resultados sejam discutidos, né, entre os diversos setores do município. E, nessa fase também, analisamos o processo de implementação das estratégias definidas pelos municípios, que são diferentes em função de cada realidade, e a ideia, então, é que a gente possa sistematizar esses resultados de implementação, identificando barreiras, facilitadores, para que a gente possa disseminar os resultados e apoiar outros municípios na implementação dessas ações. Então, essa etapa está sendo coordenada pela Maritza, que está ali, pesquisadora do Instituto, com apoio da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e a gente espera, né, em breve, ter também os resultados dessa etapa de implementação. Para finalizar, né, eu queria dizer, primeiro, assim, o conjunto dos resultados do PIPAS, né, ele pode nos ajudar a aprimorar as ações que a gente vem desenvolvendo na saúde, na educação, na assistência social, né? Esses resultados, eles fornecem elementos que podem ser trabalhados com as famílias, visando melhorar, né, o desenvolvimento infantil. E a segunda contribuição, né, grande contribuição que eu considero, é reafirmar o impacto das desigualdades no desenvolvimento. Isso nos faz, né, assumir um compromisso de implementar políticas públicas que priorizem as crianças nessa situação. A gente sabe de estudos internacionais já, né, dessa realidade, mas é importante que a gente tenha dados nossos, né, dados da situação, do contexto brasileiro, para que a gente possa reafirmar essa necessidade de focalizar, de priorizar as crianças em situação de vulnerabilidade. Tem 1 minuto, então, para finalizar, eu queria dar um exemplo, né, de uma estratégia, de uma ação que pode facilitar esse trabalho intersetorial, que é a utilização da caderneta da criança. Então, vocês podem estar pensando, mas o Ministério não distribui a caderneta há 3 anos. Infelizmente, é verdade, né? Mas nós estamos trabalhando intensamente. Já finalizamos o processo licitatório, estamos já com a empresa, né, selecionada, em vias de assinar o contrato para retomar, então, a impressão e distribuição das cadernetas, que a gente espera que estejam nos territórios a partir desse ano, né? Então, é um trabalho... Muito obrigada. É um trabalho que tem demandado muito esforço, né? Para vocês que trabalham no serviço público sabem como esses processos são demorados, mas a gente está contando com apoio total, né, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, da Subsecretaria de Assuntos Administrativos. Num tempo recorde, a gente conseguiu conduzir esse processo licitatório. Por que a caderneta é um instrumento tão importante?
porque traz para as famílias muitas orientações que a gente vê que são tão importantes, né? Então, é um instrumento para disseminar, fazer uma intervenção junto às famílias. As famílias podem ler e os profissionais podem dialogar com as famílias sobre esse conteúdo, né? E para os profissionais da saúde, da educação e da assistência, porque agora a nossa caderneta não é da saúde, é uma caderneta da criança que permite o registro também por profissionais de outros setores. Então, isso favorece, possibilita, né, esse trabalho intersetorial. Então, é um exemplo que eu trouxe aqui, né, é um compromisso nosso intensificar a utilização da caderneta pelas equipes de atenção primária, é um exemplo de como a gente pode trabalhar de uma forma intersetorial visando alcançar o pleno desenvolvimento das crianças. Aqui são algumas publicações do projeto, se vocês quiserem ter mais detalhes, né, sobre a metodologia, resultados. E agora acabou o tempo, mas eu preciso agradecer muita gente. Preciso agradecer, em primeiro lugar, a equipe do Instituto de Saúde, né, que, na minha ausência, agora eu aqui, né, no Ministério da Saúde, na coordenação de atenção à saúde da criança e do adolescente, a equipe do Instituto está levando adiante o projeto. Então, Maritza, Juliana, muito obrigada, né, por essa parceria. A nossa equipe é pequena, mas ela foi assim muito ampliada nessa coleta de dados em 2022. Então, agradecer o apoio da equipe do Ministério da Saúde, agradecer os coordenadores de saúde da criança dos estados, de todas as capitais, né, que se envolveram, agradecer à Universidade Federal do Ceará, que viabiliza a execução desse recurso através de um TED, a Fundação Astef e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Para que a gente conseguisse publicar esse sumário executivo, né, também teve um esforço muito grande da nossa equipe do Ministério, que está aqui presente, então, da CACRIAD. Eu agradeço muito o empenho, a equipe da comunicação, cadê Nayara, né, da comunicação, tanto do nosso departamento quanto da SAPS, e a equipe da Fundação, que foi maravilhosa, né, e nos deu todo o suporte para a gente conseguir disponibilizar esses resultados através do sumário executivo. Então, gratidão, né? E eu espero que vocês leiam e possam aproveitar esses resultados também. Obrigada. Muito, muito obrigada, Sônia. Pode retomar o seu lugar. Quem quiser conhecer os detalhes dessa pesquisa inédita, basta acessar o QR Code no flyer que está no kit dos materiais do simpósio. E para você que acompanha na transmissão ao vivo, o link também já está disponível no chat, então é só acessar. Vocês acabaram de assistir ao lançamento de uma publicação inédita, muito relevante para todos nós aqui do encontro. Oi. 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 Alô. Então, como eu ia dizendo, assistimos a mais uma apresentação. Oi. 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 Alô. Vocês estão ouvindo isso? Pois é, eu já sei. Eu acho que é o nosso convidado especial. Nenê, é você? Nelson, vem aqui falar com o pessoal. Cadê você? Oi, Vânia. Achou que eu não ia aparecer, né? Oi, pessoal, estão me ouvindo bem? Legal, para quem não me conhece, eu sou o Nelson Neto, mas vocês podem me chamar de Nenê. Eu queria dizer que é muito bom estar aqui com vocês. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo tanta gente pensando em melhorar a vida dos nenéns e crianças desse país. Ah, meu coração fica quentinho. Esse personagem fofo e esperto tá aqui, sempre pronto para ajudar os ex-nenéns. É como eu chamo vocês, os adultos, com dicas e informações para quem cuida da nenenzada. Tá tudo lá nas minhas redes sociais, no YouTube e até no WhatsApp. Sabe, eu sempre gosto de lembrar que para nós, nenéns, tão importante quanto a hora do banho e da comida é o carinho e o amor que a gente recebe. Então, a gente precisa de todo mundo mesmo, ajudando a cuidar da gente. Bora nessa? Agora, prestem atenção.
porque eu vim aqui para te dar um recado muito, muito importante. Tá na hora do intervalo! Vamos lá para tomar uma água, bater um papo e, claro, fazer aquele lanchinho. E não precisa ficar com saudade não, viu? Para me ver de novo é só procurar por Nelson o Nenê nas redes sociais ou me mandar um oi no zap. Beijinhos e fiquem bem.